Aleluia. Que bênção. Amém. Vamos orar. Fé, obrigado por hoje. Obrigado pelo programa desta conferência Consagra-te Totalmente. Somos gratos, Senhor, porque nestes 3 dias o Teu poder está aqui para transformar nossas vidas e mudar tudo sobre nossas vidas. Nós Te louvamos. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. É uma bênção estar aqui na cidade do Cabo e ver todos vocês. Tudo bem. Você está animado para dar a si mesmo a Santa Conferência? Agradeço aos anfitriões que abriram seus prédios. Somos gratos. Vejam, doutor Marchanganinha, conheço você, Senhor, todos os membros do Conselho Pastores. É uma bênção. Bem, esta conferência vai mudar sua vida. Amém. E eu quero que você esteja de coração aberto em cada sessão, seja eu quem estiver falando ou outros, esteja de coração aberto para receber tudo o que Deus tem para você. O tema da nossa conferência é transformação. Transformação. Amém. Quantos aqui acreditam em transformação? Você acredita que pode ser transformado? Muito bem. A Bíblia e servir a Deus é tudo sobre transformação. Trata-se de ser capaz de ser transformado ou mudado de um nível para outro, em que a nossa própria natureza, às vezes até mesmo, seja transformada ou alterada. Amém. E eu sei que nesta conferência, vocês estão sendo totalmente transformados pelos agentes transformadores. Amém. Por favor, abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3. Agora, o Senhor é esse, versículo 17, o Senhor é esse Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, como no espelho, nos observando em um espelho, a glória do Senhor se transforma, amém, na mesma imagem, de glória em glória. Aleluia. A palavra mudança, existe metamorfosear-se ou ser radicalmente transformado. Tudo bem. Então é possível que você seja radicalmente transformado em seu ministério. Agora, eu sei que na maioria das vezes, quando as pessoas entregam suas vidas a Jesus, talvez elas comecem como, quero dizer, pecadores com diferentes tipos de problemas. Tudo bem, me ajudem aqui no palco com um pouco de volume, para que eu não precise gritar, por favor. Elas começam tendo todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade, todos os tipos de pecados. Então, a maioria de nós, quando pregamos como pastores, quando estamos trabalhando em Cristo, nossos membros, estamos tentando fazer com que eles sejam transformados, não é? Para ser transformado, certo? Então,
a maior parte do nosso foco na transformação está na transformação de Cristo. Do menino Cristo às crianças, aos crentes maduros. Não é assim? Sim. Mas também há uma transformação possível no ministério. Tudo bem, onde você, como ministro responsável, pode ser radicalmente transformado de um tipo de ministro para outro, tudo bem, e ele ter um break time igual em 0,5 SIGT. Então, nossa pequena conferência aqui de hoje é sobre mudar completamente, de forma total, de um tipo de ministro para outro. Agora, quando digo isso, vamos pegar. Quando iniciamos o ministério. Comecei um ministério em uma sala de aula. Quando digo sala de aula, quero dizer uma sala de aula. E quantas pessoas cabem em uma sala de aula? Quantas pessoas cabem numa sala de aula? 30. Igreja numa sala de aula. Então todos os membros tinham que caber e a sala de aula era grande para a gente. Orávamos pelo crescimento da igreja e ela não enchia. Certo? Mas hoje estamos tendo catedrais. E não foi apenas crescimento que ocorreu, mas sim uma verdadeira transformação, entende? Porque você precisa ter certas estruturas e também uma certa profundidade, entende? Ser capaz de carregar certos pesos. Ok? Agora, essa transformação é o que ainda não havia ocorrido nos discípulos, embora eles estivessem com Jesus há 3 anos. Eles estavam com Jesus e todos pensavam que estavam no ministério. Jesus os enviou para pregar e eles ficaram muito felizes. Eles disseram: os demônios nos obedeceram. Nós expulsamos demônios. As pessoas ficavam felizes quando pregávamos. Havia poder e estávamos pregando pela primeira vez. Nunca tínhamos pregado antes. Então eles ficaram realmente animados. Mas quando Jesus estava indo para a cruz, então, vamos começar com os discípulos comuns cujos nomes não sabemos. E ainda, depois do ministério, depois de Jesus, ainda não sabemos seus nomes. Porque eles não pareciam fazer muita coisa. Sim, a Bíblia diz que eles fugiram. Eles fugiram. Esses são os pregadores. Aí vem Pedro. Vamos falar do Pedro. Pedro disse: eu me dissocio de Jesus Cristo. Eu digo: eu não o conheço. É isso que significa se dissociar. Sim, eu não o conheço. Ou é só isso? 3 vezes, pessoas diferentes estão perguntando. Você sabe, eu digo, eu não o conheço. Você não pode me forçar a conhecer alguém que eu não conheço. Eles disseram: você sabia disso? Jesus falou de uma maneira e ele disse que iria destruir a igreja. Ele ia destruir o templo. Peter disse: eu me dissocio desses comentários. Sim, eu me desassocio desses comentários. Ele foi mais longe e disse que Jesus está pregando provocativamente. Muito provocativo. É, sem dúvida, extremamente ofensivo. Sim, falar é ofensivo. Nós sabemos disso. E nos dissociamos dele.
3 vezes. Enquanto falava, aquecia os dedos das mãos e dos pés no fogo e o galo cantou. Jesus virou-se, viu enquanto era interrogado e espancado. Pedro dizia: não o conheço. Então havia algo que Pedro ainda não tinha. Você vê, havia algo que Pedro não tinha, e aquilo que ele não tinha apareceu. Mas depois ele passou a ter. E ele foi transformado. E naquele momento ele disse: meu Senhor foi crucificado. Com os olhos acima do nariz e os olhos acima da boca. Se vocês vão me crucificar, me virem de cabeça para baixo para que meus olhos fiquem para baixo. Eu não posso ser crucificado do mesmo jeito. Então, até os ministros são transformados de fato. Aí temos Judas. Ele nunca tinha visto dinheiro antes em seu ministério, nem prosperidade. Quando ele teve a pequena chance de ver um dinheirinho, ele mudou radicalmente. E ele foi tão realmente tentado por esse avanço financeiro que estava vindo para ele, que se desviou da pregação correta, verdadeira e autêntica. E virou alguém que, no sentido de faz as coisas por dinheiro. E nenhum dos discípulos tinha. Não pense que 30 moedas de prata é pouco, porque são 8 peças, 30 moedas de prata. Então parece que não é muito, mas naqueles dias, até nos Estados Unidos, você comprava um pedaço de terra, trabalhava o ano inteiro e ganhava $10. Tipo, $1 era uma quantia enorme. Hoje você ouve 1.000, 100, milhão, só palavras. Até um bilionário surgiu em Nova York, quando fizeram a represa Eli. Lá por dentro, mais ou menos. Acho que foi por volta de 1840, por aí, quando construíram aquela represa, tanta gente foi para Nova York, tanta gente prosperou, que uma nova palavra foi criada, milionário. Isso não existia antes. Palavras das moedas atuais. No Zimbábue há bilhões e trilhões. Mas eu te digo, nos dias de Judas, 30 moedas de prata era realmente muito dinheiro, uma verdadeira fortuna, e ele não conseguiu existir. Então ele abriu mão do verdadeiro ministério, certo? Por ganho financeiro, que é o que você vê muita gente hoje em dia pregando, e tudo gira em torno de onde há dinheiro. Eu vou para lá. Sabe, Judas disse para Jesus: desculpa, Senhor, mas aqui tem dinheiro. Eu tenho te seguido. Eu não sei, você deve saber. Olha, no outro dia, você lembra quando alimentou 5.000 pessoas? Você mandou a gente recolher um cesto de sablas. Desde que te sirvo, não tenho onde ficar. Eu como restos. O filho do homem não tem onde ficar. Você não tem onde ficar. E eu, como fico? Eu também não tenho onde ficar. Você não é casado comigo. Eu tenho uma família. Eu não tenho futuro. Semana passada, você estava falando sobre morrer. Se você morrer agora, o que será de mim? Mesmo vivo, não há esperança. Pessoal, digo que hoje muita gente e ministérios são influenciados pelo dinheiro. Decisões são tomadas por isso. Se recebe dinheiro, vai, se não, não vai. Se você recebe dinheiro, você faz. Isso exige ministério. Mas pode haver uma transformação onde você não vai e sua igreja enche.
Vai ter gente, multidões, tudo, mas você não vai seguir a linha de curvando-se à influência do dinheiro. Sim, aleluia. Então, irmãos e irmãs, Judas foi transformado. Você podia ver que ele não era. E então nós também temos Depois da ressurreição, Jesus morreu, ressuscitou dos mortos. Maria Madalena foi formada. Mas aqui está alguém que não acredita em visões, não acredita em sonhos. Não tem, ainda com fé. Você entende? Não acredita nas mensagens que ouve. Você entende e precisa ver fisicamente. E Jesus veio até ele apenas por causa do seu ministério. Ele disse: coloque sua mão aqui. Toque nele. Coloque a sua mão no meu lado e veja. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Judas, Pedro e os demais discípulos que são nomeados, todos careciam de muitas fibras internas. Fibras internas que os formavam um certo tipo de ministro. Essas diferenças você não percebe só pregando. Você prega, tudo parece igual. Mas certas coisas fazem diferenças aparecer. Sim, um dia preguei sobre lealdade e deslealdade. E o pastor de lá criticou a minha pregação. E ele disse: lealdade não é algo que se ensina. É algo que você impõe. Algo que o seu estilo de vida impõe. A forma como você libera um espírito de lealdade. Você está me entendendo? Sim. Então, ele nunca tinha experimentado essa lealdade antes na igreja dele. Mas aí ele passou por uma greve terrível. E quando isso aconteceu, ele voltou para mim. Na verdade, não para mim. Ele voltou ao meu livro, leu, admirou o que estava escrito e contou. Um dia o encontrei e ele disse: por onde vou, levo 5 cópias deste livro, Lealdade e Deslealdade. Ele, mesmo tendo um ministério grande e maravilhoso, havia coisas que ele não tinha visto e não sabia. É fácil criticar algo ou alguém, não é? Porque você ainda não está lá. Ao falar de transformação, refiro-me à sua capacidade, como pregador ou ministro, de ser transformado, não os membros. Quanto aos membros, temos muitos problemas, pecados e questões. Não é verdade. Essa não é a transformação desta conferência. Estamos falando sobre a transformação do pastor. Tipo, o ministro pode ser transformado. E por que você deveria mudar? Porque quando você muda, você pode carregar coisas maiores e fazer coisas maiores. E você sobrevive a vários testes que virão para a sua vida e para o seu ministério. Você sobrevive. Nesta conferência, quero que a gente abra o coração para os princípios e as leis da transformação. Amém. As leis da transformação. Diga para alguém: eu estou sendo transformado. Amém. Eu também estou sendo transformado. Enquanto eu prego sobre isso, eu sou transformado. Aleluia. E o próprio Deus nos abençoa. Amém. Agora, qual é a lei principal ou quais são as leis? Por exemplo, que quando você segue, seu ministério é transformado. As finanças do seu ministério são transformadas. Seu ministério é transformado. A frequência, o poder, a influência são transformados. Os frutos são transformados. Quais são as leis que você precisa ativar para que haja transformação? Diga para alguém: eu preciso ativar algumas leis. Amém. Certo, eu preciso ativar algumas leis. Então, quais são as leis que eu preciso ativar? As leis da transformação.
Sem fazer essas coisas, não vai haver grandes mudanças na sua vida e no seu ministério. Certo? Sem fazer essas coisas, não vai haver grandes mudanças na sua vida e no seu ministério. Muito bem, agora a lei, a maior lei, a primeira lei que estou compartilhando com vocês é a principal. Certo? É a lei de amar a Deus. Sim, lei de amar a Deus. Até que você ame a Deus. Todas as outras coisas que você está fazendo não vão realmente funcionar de uma certa maneira. Mestre 22, por favor. Mestre 22. Versículo 36, Mestre. Que é, por favor, o grande mandamento da lei. Amém. Qual é a grande lei? Diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, o grande mandamento. Aleluia. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Destes dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Tudo bem. Então essa é a grande lei. É como fazer uma prova com várias perguntas. Esta é a pergunta 1, obrigatória, que vale 50% da nota. As outras valem 10 cada. Sim, você pode mudar seu estilo de liderança. Mas até você mudar a grande e até você passar pela grande, você não consegue passar. E você não está passando. Essa é uma grande lei. Essa é a grande. Existe um grande mandamento que infelizmente é, de algum modo, invisível. Quando eu observo todos os pastores, ministros e obreiros aqui para ver o amor de vocês por Deus, não consigo perceber facilmente. Mas se eu procurar seu dinheiro, vou encontrar dinheiro com você. Ladrão rouba dinheiro, não amor por Deus. Um ladrão pode atacar você e roubar seu telefone, mas não seu amor. Então, o amor verdadeiro que você tem e sente por Deus é realmente a chave essencial para tudo em sua vida. É o grande. Agora, veja Romanos capítulo 13. Romanos 13. Diz em Romanos 13. Versículo 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns aos outros. Pois, de forma verdadeira, quem ama o próximo cumpriu a lei. Todas as leis são cumpridas, com essa única lei sendo cumprida. Sim, todas as leis. Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. E se houver qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta palavra. Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, quais são as leis que ensinamos
às vezes no ministério ou na igreja, o que fazemos? Nós temos ideias diferentes. Nós ensinamos passos para o sucesso. Você deve ter metas inteligentes. Não é, Cade? O que mais eles ensinam? Estratégias. O que mais? Aqueles que assistiram palestras motivacionais não me entregam anotações. Dê-me as notas. Metas alcançáveis. Quais são as coisas que você tem? Agora você está fingindo. Vamos ser abertos. Quais são as chaves? Bom casamento, bom casamento. Avanço financeiro, perda de abundância, diga-me os princípios. Passos para subir a escada do sucesso. Ei. Engenharia financeira. Pense bem nisso. É uma das coisas de pensar e crescer, pensar e alcançar. Pense e fique rico. Ei. Pense e fique rico. Sete hábitos de sul-africanos muito bem-sucedidos. Vocês fingem que não conhecem as regras de Deus viu você. Mas eu lhes digo, todas essas regras que vocês veem, nenhuma delas não é verdadeira. Pense em que isso é verdade. Pensar é verdade. Pense, ninguém está pensando. Os 7 hábitos dos altamente bem-sucedidos é verdade. Pessoas têm hábitos. Bem-sucedidas seguem hábitos. Quero dizer, não tem nada. Você não pode dizer que não são verdade. Mas nada disso se compara à lei de amar a Deus. Sim, essa é a principal. É o grande mandamento. É o mandamento maior. É a lei de amar a Deus. Está em uma categoria separada. Coloque todas as leis e regras à esquerda, mas há de amar a Deus sozinho à direita. É a principal. E ao cumprir essa lei, você cumpre o grande mandamento e, na verdade, cumpre todas as leis. Sabe, se você fala sobre amar a Deus, uma das coisas é ter um objetivo. Se você ama a Deus, imediatamente tem bons objetivos, o objetivo certo para a sua vida. Se ama a Deus, ora. Se ama a Deus, buscá-lo. Então, amar a Deus é a chave mestra para ser transformado. À medida que o seu amor por Deus se transforma, todas as outras coisas se transformam. Ame o Senhor, cresça em amor por Deus, por favor, diga que o ama. Você deve mostrar a Ele que o ama. Você deve andar em amor por Ele. Você deve aprender a amar a Deus. Deus deve ser aquele que você ama. Não coisas, não pessoas, não qualquer outra coisa. Mas Deus, você ama a Deus. E o segundo é semelhante. Ame o seu próximo, que não é a sua esposa. Sua esposa está na sua casa. Seu vizinho não está na sua casa. E muitas pessoas confundem amar a esposa com amar o próximo. É por isso que grande parte da igreja acabou focando tanto no casamento. Para ter um casamento feliz, escreva bilhetes de amor para sua esposa. Faça caminhadas de amor. Quais são as chaves? Você sabe tudo. O que deve fazer? Vai jantar com ela toda semana,
toda sexta-feira. O Noite de encontro. E o que mais? Momento romântico profissional original. Eu te digo, nunca tivemos tanto divórcio como temos agora. Sim, nunca tivemos tantos problemas conjugais. Divórcios conjugais. As pessoas não conseguem permanecer casadas, sabe? Como nossos pais, como Billy Graham, Kemi Fiage. Você não ouve falar de pessoas assim se divorciando. É na nossa era que você vê alguém, um pastor em um grande outdoor, sorrindo com a esposa, mas é a terceira esposa dele. Se posam tirando fotos, mas é a terceira esposa. É agora que você ouve essas palavras românticas, com várias fotos bonitas. No momento seguinte, você ouve eles anunciando que vão se divorciar. Estamos brincando ou o quê? Sim. Tá vendo? Então amar a Deus, né? E amar o seu. Próximo, esses dois mandamentos, certo? Eles fazem você fazer todo o resto que é certo e que você deveria fazer. E é nisso que seu foco deveria estar, em amar a Deus e depois amar o seu próximo, que é o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho. É porque estamos olhando só para dentro, não estamos tentando alcançar o mundo. É por isso que focamos em nós mesmos. Mesmo numa lua de mel, se só focar no outro, logo ambos ficam cansados. Podemos ter um pouco de espaço. Já percebeu que ao segurar a mão de alguém, sua mão começa a suar depois de um tempo? É como se precisássemos de um tempo para respirar. Sim, precisamos de algum espaço para respirar. Eu te amo, mas precisamos de espaço. Então precisamos crescer. Amar a Deus, amar. Amar é o principal e o grande. O amor é a grande questão é o número um. Amém. Agora, vire-se comigo para Gálatas, teu livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Onde você encontra Gálatas? Você encontra no Novo Testamento. Diz assim, e LP um break time igual e 0,5S e GP pois em Jesus Cristo, nem mesmo a circuncisão tem valor algum, nem a incircuncisão. Agora, isso era algo grande, tipo, para Jesus ser circuncidado, sabe, era uma coisa importante. Era tudo assim, do jeito que é. Era o sinal da aliança que você era circuncidado, entendeu? E em diferentes partes do mundo, algumas pessoas são circuncidadas e outras não, dependendo da região.
Mas na parte do mundo onde as pessoas não são circuncidadas, você vai perceber que elas acham estranho alguém fazer algo assim, ser circuncidado. Quero dizer, tipo, por que você se machucaria desse jeito? Entendeu? Então, dependendo da parte do mundo em que você está, talvez você não entenda muito bem essa escritura, mas essa escritura é para aqueles que estão na parte do mundo onde a circuncisão é algo tão sério, é obrigatória, faz parte. Não ser circuncidado é algo muito significativo. Agora ele chega e diz: não é nada. Aqui está, em Cristo Jesus, a circuncisão não faz diferença nenhuma. A circuncisão não faz diferença nenhuma. Isso é grande para aqueles que estão acostumados com isso como uma regra, como uma lei. Sim, mas agora ele está lhe dizendo o que importa. É a fé que opera pelo amor. Fé que opera novamente pelo amor. Então, todas as suas crenças como ministro, a fé é sua crença, sua vocação. O que Deus chamou você para fazer. Sua crença em sua vocação. Deus disse que eu devo fazer isso. Deus me enviou aqui. Deus quer que eu construa uma igreja. Deus quer que eu pregue e faça. Deus me enviou. Deus diz A, B, C. Funciona por. Essa é grande amor. Nenhum amor a Deus. Crenças sendo chamado, fé em Deus, nada funciona. Porque elas trabalham através do amor. É o que ele diz. É por isso que é tão grande. Qual é o grande mandamento? E se Jesus não tivesse respondido essa pergunta, a gente estaria tentando responder até hoje. Sabe, vou te contar uma pergunta que nunca foi respondida. Todo mundo sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Cada um tem sua teoria. Alguns dizem que é por causa dos salmos que ele escreveu. Alguns dizem que é porque ele matou um leão. Alguns dizem que ele era um bom pastor. Alguém disse tantos motivos. Ele era sábio. Ele era isso. Nunca tive um ídolo. Você vê o que faz Davi ser tão grande. Veja, não podemos. Você dá sua ideia e todos decidimos que vence o mais forte. Você sabe. Mas há uma grande questão aqui, e a grande questão é: qual é o maior mandamento a obedecer no que diz respeito a Deus? Foi isso que Jesus respondeu claramente: é amar a Deus, amar a Deus. Amar a Deus. Sem controvérsia, sem dúvida, é amar a Deus. Então, todos nós, especialmente como ministros, eu percebo que muitos pastores não amam a Deus. Sim, não, se você me perguntar. As pessoas amam a Deus? Veja ministros que não amam a Deus porque ministério é como emprego. Até minha experiência, em meu mundo, pessoas trabalham para mim. Tenho tipos, mas as pessoas que trabalham muito bem comigo são pessoas que me amam. Tipo, uma vez alguém me perguntou, sabe, eu normalmente não. Perguntei, como você consegue pessoas? Respondi, para mim, é quem me ama. Vejo isso nos olhos. Eu vejo isso nos olhos deles. Esse me ama. Ao ver esse amor, essas pessoas são os melhores trabalhadores. Eles não trabalham por dinheiro e ninguém que conheço teve sucesso assim. Às vezes perguntam ao diretor da cruzada quanto ele recebeu. O que te deram? Não erriste.
Eu nem sei quanto eles recebem. Se recebem, recebem. Quando você encontra alguém que te ama, você nem precisa falar. Você pode gritar com a pessoa, pode dar uma bronca, pode corrigir a pessoa. A pessoa é ótima, agradece por você ter corrigido. A pessoa não vai confrontar dizendo: "Quem você pensa que é?" Porque você e sai andando. Mas se você tem um filho, alguém que te ama, que tem amor nos olhos, você não pode chegar para essa pessoa e oferecer dinheiro para ela. Cheguei mais cedo e o louvor era liderado pelo líder da igreja. Lembro da conferência Church Growth International, que foi na África do Sul. E depois do louvor e adoração, um dos membros do conselho da Church Growth foi até o pastor assistente ou líder de louvor, acho que era o pastor assistente, e perguntou: "Quanto estão te pagando nessa igreja?" Como essa igreja está abrindo as portas para a gente estar aqui. Então tinha uma igreja assim, e aí perguntaram para ele: "Quanto estão te pagando?" E ele disse: "Eu te dou panca." E o cara aceitou. Sim. Ele aceitou e foi junto, sabe? E acabou numa situação desastrosa. Ele acabou numa situação desastrosa. E eu conheço outro líder de louvor. Também vi ele na televisão sendo entrevistado. Ele costumava ser líder de louvor de uma grande igreja aqui. Americanos apareceram, perguntaram o que faziam e disseram que fariam por ele. Ele foi, vi na TV dizendo que seguiu ao buraco dele. Ele deixou de ser alguém conhecido, que todos ouviam, para se tornar invisível, mergulhando no abismo. Você não pode seguir. Dinheiro não é Deus. O dinheiro é um senhor muito cruel, obrigado. Não é um Deus bondoso para servir. Amar a Deus é realmente o grande mandamento, é a grande motivação que você deve ter. Paulo disse: "O amor de Cristo nos constrange." O amor de Cristo nos constrange. O amor, amar a Deus, o amor de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. É isso que nos impulsiona. O amor de Cristo constrange. Então, o que constrange? O que te impulsiona? O que faz você fazer as coisas que faz? Deveria ser o amor de Cristo. Isso muitos nós não temos. Dinheiro podemos oferecer. Se podem te oferecer dinheiro para sair da sua igreja ou ser pastor auxiliar em outro lugar, eu não gostaria que fosse não pastor. Mas foi isso que aconteceu com Judas. Ofereceram mais dinheiro para ele, e ele foi embora. Na verdade, ele não pretendia que Jesus fosse morto, porque foi isso que o deixou chateado. Quando iam matar Jesus, ele ficou perturbado com a ideia. Ele disse: "Não, não, não, não matem ele. Não era isso que eu queria. Eu não queria isso, só precisava de dinheiro, entende?" Sim. Eles não achavam que isso iria tão longe. Entende? Mas você precisa pensar: o que está te motivando? O que está te guiando? O que faz você fazer uma oferta? É por isso que eu faço ofertas sem medo. Eu não sinto dificuldade nenhuma em pedir ofertas, mas não estou pedindo para mim. Não é por isso que eu peço ofertas, por dinheiro. Eu não pego por dinheiro. Eu acredito em prosperidade. Não é um desejo ardente no meu coração conseguir dinheiro para a prosperidade. Acredito nos ensinamentos sobre prosperidade, mas amar a Deus traz ainda mais prosperidade.
Então eu preciso que você decida no seu coração que amar a Deus é o grande mandamento para você. Quero que você se examine, porque se eu perguntar para todo mundo aqui, você ama a Deus? Sim, eu amo a Deus. Por que mais estaria aqui? Sou cristão há muitos anos. Eu amo a Deus, mas não é bem assim. Muitas vezes não amamos realmente a Deus. Se você realmente analisar, verá que não amamos realmente o Senhor. Quero que todos olhemos para nossos corações. Agora fique comigo. Ora, a fé opera pelo amor, sua fé pela unção, sua fé em Deus. Deus vai agir. Sem o amor, essa fé realmente não vai funcionar. Todas as nossas crenças funcionam através do amor. A fé opera pelo amor. Funciona. A igreja trabalha pelo amor. A igreja trabalha pelo amor. As orações que você fez funcionam pelo amor que você tem. Amém. Você está comigo? Abram comigo em Coríntios, capítulo 13. Gosto de algo que estou vendo aí. Gosto de algo que estou vendo aí. O amor nunca falha. Uau! O que você acha, na sua opinião? O amor nunca falha. Se há orações, se há, talvez, seja o que for, eles falharão. 1 Coríntios 13, versículo 8. Cristo nunca falha. Essa é uma grande questão. Isso é muito importante no ministério. Essas são coisas que os ministros fazem, falar em línguas. Olhe para isso. Profecia. Ouvi o doutor Gó pregando sobre conhecimento. Ele disse que você não será sacerdote porque abandona conhecimento. Mas aqui diz que, segundo o texto, o conhecimento desaparecerá. Então, digo algo superior ao que Dr. Gó falava. É superior. Se você tiver que escolher entre conhecimento e amor, amar a Deus, você tem que escolher amar a Deus. Sim, sim. O amor é maior que o conhecimento. O conhecimento pode sumir, o que significa que pode falhar. Às vezes você passa maquiagem no rosto. Depois de um tempo ele desaparece, falha com você e você começa a mudar. Conhecimento. Amém. Cristo nunca falha. Profecia. Receba o que o Senhor diz agora. Dentro de 24 horas, você terá um milagre de 24 horas. Amanhã, a esta hora, a Bíblia diz, tudo isso vai falhar. As profecias vão falhar. Profecias falham o tempo todo. As profecias estão falhando.
as línguas cessarão. Então, se você fala muito em línguas e não ama a Deus, não está funcionando. Por isso temos cristãos que falam e nada muda. Porque a pergunta número 1, que valia metade dos pontos, você não fez. Avaliando você em 50. O máximo que você pode conseguir é 50, e você não vai conseguir 50. Como a questão 1 é 50, as demais são 50 juntas. E você só começou do número 2, 3, 4, 5, 6, 7. E digamos que você consiga 60% disso. 60% das 50 marcas é o quê? Quanto? Me ajude, 30 pontos, não fez 50, 30%. É ruim, muito ruim. Então o amor nunca falha. Seja uma profecia, elas vão falhar. Então, se você quer saber a chave mestra para avanço da pessoa, certo? De alguma forma, você tem que ir mais longe e mais fundo, mais do que o conhecimento que ele tem, mais do que as línguas que ele fala, mais do que as profecias que ele segue, até o amor que ele tem por Deus. Som. Se você quer saber o segredo por trás de algo que não falha, você tem que ir além da profecia ou da pregação, se preferir, porque profecia é como pregação. Além das orações e das línguas, além do conhecimento que ele parece ter da religião, e vá até o amor que a pessoa tem por Deus. Amor da pessoa por Deus. Não se sabe o segredo do sucesso de alguém sem saber seu amor. Deus quer conhecer o amor de seu Deus. Amém. Você nunca poderá saber o segredo do sucesso de alguém. E é assim, você pode roubar meu telefone, pode roubar meu relógio, pode roubar meu dinheiro, pode roubar meu amor. O amor que tenho por Deus. Você está me ouvindo? Amar a Deus é algo muito importante sobre o qual não falamos muito. Davi, o rei de Israel, era um homem segundo Deus. Você podia ouvir isso na música dele. Ele queria estar perto de Deus. Ele queria habitar no templo do Senhor, sabe, todos os dias da sua vida. Dava para perceber isso. E não é à toa que ele se tornou um herói nacional depois de um acontecimento. Você vai se tornar um herói nacional em breve. Nós tentamos ser heróis como Davi. Eles se esforçam para ser heróis como Davi. Você não está conseguindo. Você não pode saber o segredo de se tornar um herói nacional até conhecer o amor pessoal de uma pessoa pelo seu Deus, um homem segundo o coração de Deus. Você ouve Davi dizendo: uma coisa eu desejo, eu quero estar na tua casa, eu habitarei na tua casa para sempre. O último versículo do Salmo 23, eu habitarei na casa do Senhor para sempre, eu vou ficar com você. Isso é amor, sabe? Alguém pode trabalhar para você, mas não te ama. Está sempre indo em missão, mas não te ama. Esses somos nós, pastores. Fazemos muito, mas não amamos de verdade a Deus. Aqueles servos que estavam com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa situação sem esperança. É sem esperança. Agora você está castrado. Agora você é escravizado, sabe? Mas eles eram dedicados ao Deus que amavam.
E eles mostraram isso até mesmo na prisão, e Deus os exaltou. Eles foram tirados da prisão para vir morar na corte do rei. Você pode ver que essas são pessoas devotadas ao nosso Deus. Muitos de nós estamos em dificuldades financeiras, não porque não estejamos dando ou dizimando. Às vezes não estamos dando, não estamos dizimando, mas porque realmente não amamos a Deus. A lei de amar a Deus é maior que a lei do dízimo. Essa é uma grande questão. Jesus disse: qual é o grande? É a lei do dízimo, mandamento do dízimo. A dízimo, a jejum, é isso. É amar a Deus. Agora, os amantes de Deus são aqueles que experimentam muitos grandes milagres e bênçãos. Veja o Salmo 91. Vocês todos sabem disso. Não li nenhuma escritura desconhecida para você. Olhe para isso. Versículo 9. Mas mesmo se você ler o versículo 1, ele fala sobre isso. Habita no lugar secreto do Altíssimo. Como aquele que está perto de Deus. E quantos sabem que amar a Deus é a chave mestra para estar perto de Deus? Permita a pessoas que te amam fiquem perto de você. Eu disse, espero que só quem te ama fique perto de você. Estou errado. Seu marido ou esposa é quem você ama, por isso você o trouxe. Aquele que permanece no lugar secreto, está em um lugar privado. Ele permanecerá, certamente. Ele te livrará. Ele te cobrirá. Não terás medo. Versículo 5. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor, meu refúgio, do Altíssimo, a tua habitação. Por quê? Porque você fez de Deus sua casa. Deus é a sua habitação. Habitação é lar, residência. Você fez de Deus sua habitação. Deus está nos chamando aqui. Veja bem, não se trata de cor. Não se trata da sua cor. Não se trata da sua cor. É sobre Deus. Não se trata de você ser preto, branco ou de cor. É sobre Deus. Deus é o poder supremo, o poder invisível agindo por trás de Deus. Ama. E porque você fez de Deus a sua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão, ou seja, tudo que representa um leão na sua vida está amaldiçoado. Tudo que representa uma víbora ou serpente é cortado. Cortamos a cabeça da serpente em nome de Jesus. O leão novo e o dragão, tu os pisarás aos pés. Olhe para isso, olhe para o versículo 14. Está dando a razão porque é por algo. Mostre o porquê. Você entende a palavra em inglês ambicas?
O motivo pelo qual? Porque ele colocou o seu amor sobre mim. Veja, todo mundo pode direcionar o seu amor. O amor é algo que você pode moldar, você pode direcionar. Configure assim, ajuste seu amor por Deus, dinheiro, trabalho, negócios, esposa, casamento, conquistas, fama e política. Você define isso. Então, porque ele colocou o seu amor sobre mim, a configuração do amor dele está em mim. Por isso eu o liberei. Eu o liberei. Eu o colocarei em um lugar alto. Entende a razão? Você entende porque estamos em baixa? Você entende porque estamos em baixa? Pouco dinheiro, poucos recursos financeiros, pouca promoção, pouco crescimento na igreja, pouco em qualquer coisa, poucas igrejas. Ele diz que deu motivo, porque ele pôs seu amor em mim. Deus dirigiu seu amor também. Ele me amava. Eu sou a pessoa que ele ama. Eu o liberei. Eu o colocarei no alto. Ele estará chapado, alto. Ele estará chapado. Ele vai ficar ótimo. Quer estar no alto ou abaixo? Prefere em cima ou embaixo? Ele deu o motivo. Eu não escrevi a Bíblia. Eu não escrevi todas essas coisas. É só porque ele colocou amor sobre mim. Ele ama. Você nunca vai saber o segredo de alguém estar no alto até conhecer o amor dele por Deus. Sabe, tem pessoas que você vê de longe e imagina 1000 coisas. Você se aproxima delas. Pregar não mostra quem a pessoa é. Se chegar mais perto, de outro jeito, vai perceber como Pedro. Ele pregava, mas quando houve problema, disse que se afastou das observações dos cristãos de Jesus. Eu disse que ele falou em quebrar o templo, mas não concordo, é só a opinião dele. Incrível, não é? Sim, é a mesma coisa quando você vê alguém chapado. Você nunca sabe realmente até conhecer o amor dele. Sabe, Kenneth Hagin. Quantos de vocês já ouviram falar de Kenneth Hagin? Sim, ouvi muito suas pregações em vídeos e áudios. Uma dica que me abençoou e com a qual aprendi foi seu funeral, pois pessoas deram testemunhos sobre ele. Ele disse que no funeral, o filho dele disse: "Hoje não vai ter pregação. Este é um dia que todos achávamos que nunca chegaria, mas chegou. Nós decidimos chamar algumas pessoas que o conheciam, que o chamavam de pai, pai Agi, para darem testemunho. Então essas pessoas vieram. Quase todos que o conheciam pessoalmente disseram que, quando se aproximaram dele, não aprenderam nada sobre fé, embora a principal mensagem dele fosse ir pregar sobre fé. Ele disse: "Nós não aprendemos fé, nós aprendemos amor." Veja, você tem uma impressão de longe. Chegando perto, tem outra porque vê mais. Somos assim. Somos assim. Ao aprofundar, pode ser bom ou ruim. Você nunca pode conhecer uma pessoa até conhecer o amor dela por Deus. Porque ele pôs o seu amor em mim, eu o colocarei em lugar alto. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Você entende porque muitas orações não são respondidas?
em todo tipo de gente chamando por Deus que não ama Deus de verdade. Você atenderia às orações dessas pessoas? Ajudaria alguém desconhecido ou que não gosta de você? Você só diz: me dá dinheiro, eu dou isso. E você simplesmente entrega. Ninguém é assim de verdade, vamos ser sinceros. Alguém simplesmente levanta e começa a distribuir as coisas. Eu não te conheço. Eu nunca te vi. Primeiro dia levo a casa carro. Leva meu dinheiro. Isso é para ladrão, não para quem é honesto. Não é impressionante? Ele diz que vai me chamar e eu vou responder. Ele vai me chamar, eu vou responder. Se precisar de bênção, procure quem ama a Deus e peça para orar por você. Peça para clamar a Deus por você e Deus responderá a oração dele. Quem ama a Deus. Isso, procure alguém que ama a Deus e peça para essa pessoa clamar a ele por você, porque pode ser que ele não te escute. Sabe, Deus consegue enxergar através da nossa falsidade. Sim, sobre falso. Deus não precisa de sinais de deslealdade para conhecer pessoas desleais. Ele simplesmente consegue ver através de irmãs desse jeito. Sim, ele vai me chamar e responderei e estarei com ele em apuros. Uau. Ele não disse que não haverá problemas. Ele disse que estarei com ele em momentos de apuros. Todos têm problemas. Não existe não ter problemas. Até Jesus teve muitos problemas. Paulo teve tantos problemas. As pessoas se perguntam se Deus estava com ele ou se era o diabo que estava com ele. Quem era esse cara? Um dia, eu fui até Yongjisho. Fui para a Coreia e Yongjisho já tinha mudado de nome 2 vezes. Acho que não é grande coisa mudar de nome na Coreia. Não é mudar de nome. Quando fui para a Coreia, percebi que Yongjisho mudou o nome para David Yongjisho. Mas ele costumava ser Paul Yongjisho. Sim, ele era Paul Yongjisho e depois mudou para David Yongjisho. Então eu perguntei, por que ele mudou de nome? E seja lá quem for, como eu disse, me explicou que Paulo teve muitos problemas. O apóstolo Paulo teve problemas, então sente que o nome Paulo afeta a sua vida. Mudando de Paulo para Davi. Davi teve muitos problemas. Eu estarei com Edman Búrcia e eu o livrarei. Então eu o honrarei. Deus está prestes a te honrar grandemente na África do Sul. Aleluia. Eu o livrarei. Eu o honrarei. Que bênção. Essa é uma bênção que vem de amar a Deus. Ele deu o motivo, porque ele pôs o seu amor em mim. Quando você pergunta como se ama a Deus, é do mesmo jeito que se ama um ser humano. As lições que aprende ao amar alguém podem ser aplicadas a Deus. Você diz para ele que o ama. Diga para ele que você o ama. Diga para ele que você o ama. Amar é dizer: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, meu bem.
Não é verdade, não é mesmo, não acha? E ninguém te ensina a dizer eu te amo, mas isso vem naturalmente. E é exatamente por isso que, quando você tem alguém que é realmente amado e não diz claramente eu te amo, isso acaba mexendo profundamente com a pessoa. Ou quando você diz eu te amo, a pessoa responde eu também. Aí eu também. Eu te amo. Eu também. Você nunca diz eu te amo a menos que a pessoa diga eu te amo. Isso também é um problema. Quem está no casamento sabe que esses pontos são do dia a dia. E o marido cuja esposa disse para ele: você não diz mais eu te amo. E ele respondeu: quando me casei com você, eu disse que te amo e não mudei de ideia. Se mudar, aviso. Aviso se mudar. Ainda assim, isso traz um problema, não é? Quando as pessoas estão apaixonadas, é muito eu te amo para cá e para lá. Toda ligação termina com um eu te amo. Todo WhatsApp termina com eu te amo. Começa com eu te amo, segue com palavras cheias de carinho e termina, mais uma vez, com eu te amo. Diga que você o ama. Deus quer ouvir eu te amo, Deus. Sim, a menos que estejamos usando palavras diferentes. Se é amor, é amor. Se é amor, eu te amo, Deus quer ouvir pessoas. Pessoas que o amam apesar de tudo que vivem e passam. Eu te amo a Deus. Sim, porque Ele colocou a vida sobre você. Amém. Então você quer estar com a pessoa que você ama, não para trabalhar para ela. Você quer estar com ela, não trabalhar para ela. Às vezes, quando as pessoas estão apaixonadas, juntas ou separadas, você pergunta: por quê? Quero ir. Quero estar onde a pessoa está. Se o amor é menor, precisam de tempo. Fico feliz que você está longe e estou aqui dentro. Ajuda a se sentir livre. Queria que você viajasse mais vezes. É verdade ou não é verdade? Então você percebe que muitas pessoas, certo, não aplicam os mesmos princípios a Deus. Senhor, eu só quero estar onde o Senhor está, habitando. Diariamente na tua presença. Eu não quero adorar de longe. Aproxima-me de onde o Senhor está. Eu só quero estar onde o Senhor está. Onde o Senhor está. No teu lugar de habitação para sempre. Leva-me ao lugar onde o Senhor está, ó Senhor. Eu só quero estar contigo. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar onde? O Senhor está onde o Senhor está. Habitando na tua presença.
banqueteando à tua mesa, cercado pela tua glória. Na tua presença é onde eu sempre quero estar. Ó Senhor, eu só quero estar. Eu só quero estar contigo. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ir até ti. Quando você tem um filho pequeno, às vezes experimenta isso. Uma vez, meu filho, não lembro qual, estava do lado de fora da porta, batendo para entrar. Nós trancamos a porta. E eu perguntei, o que você quer? Eu quero entrar. Aí eu disse, para quê? O que você quer aqui? O que você precisa? O que você quer? E ele disse, eu quero ir até você. Eu quero ir onde você está. Eu quero ir até você. Seu coração fica partido e amolecido. Eu só quero ir até você, onde você está. Simplesmente bom. A maioria de nós não quer ir onde ele está. Queremos trabalhar para ele e pregar uma mensagem bonita. Agora, a gente não quer ir até lá. A maioria dos ministros não espera em Deus. A maioria dos ministros não vai a lugar nenhum para esperar em Deus. Você não encontra um pastor assim. Tipo, ele está aqui por 3 dias. Ele não está conversando com ninguém. Ele não está no telefone. Ele não está no WhatsApp dele. Ele não está fazendo qualquer outra coisa. Ele está só com o Senhor, não com as pessoas. A maioria. É por isso que somos pobres. É por isso que ele não responde. Eu o colocarei em lugar alto. Eu o honrarei. O versículo antes desse, eu responderei. Ele vai me chamar, eu vou responder. Aquele que o ama, claro. Você está longe demais para receber uma resposta. Sabe, meu pai, quando ele era vivo, ele administrava um. Ele morava em um hotel e também era advogado. Um dia, alguém queria um emprego. Na verdade, era meu amigo. Então eu disse para ele, vem aqui em casa. Eu passei o horário para ele. E até comentei com meu pai, acho que meu amigo fulano, quer dizer, ele disse o que precisava, quer um emprego, alguma coisa, então ele vai vir. Quando esse meu amigo chegou, ele tocou a campainha na janela do quarto do meu pai. Dá para ver o portão. Quando a campainha tocou, meu pai foi até a janela e perguntou, quem está aí? Mencionou Charles. O que você quer? Eu sou um amigo sombrio. Sim. Ele conduziu a entrevista do andar de cima até o portão. Quantos anos você tem? Onde você trabalhou antes? Ele gritou, já trabalhei neste lugar antes, já trabalhei neste lugar antes. Você acha que ele conseguiu um emprego? Quero te perguntar, meu amigo ficou desanimado porque há coisas que não se podem perguntar de longe. Você tenta estar perto e aí você conversa quando está próximo. Você não pode perguntar do portão, gritando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, senhoras e senhores, você, ele disse, aquele que habita no esconderijo, foi assim que começou. Ele habita no esconderijo, no lugar secreto. Meu amigo queria entrar na casa
entrar no lugar secreto. Mas ele foi obrigado a ficar na estrada fora do portão. Você não consegue ver através do portão, só uma parte da porta, então você sai. Nunca esquecerei aquela entrevista. Agora, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Você já encontrou, então, o versículo 28, usamos muito e há tragédias. Todos sabem, a sua escritura é emergencial. Se algo ruim aconteceu, você diz que tudo coopera para o bem. Não é mesmo? Mas, surpreendentemente, essa escritura não está dizendo o que você pensa. Ela fala algo que sempre deixamos passar. Ela diz: todas as coisas cooperam para o bem, mas em nossas vidas nem sempre é assim. Não cooperam em nossas vidas. Hoje, tudo vai melhorar para o seu bem. E está dando a chave mestra, a chave para as coisas cooperarem para o seu bem. Ele disse: todas as coisas, nós sabemos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só para os cristãos, não é só para os ministros do Evangelho, mas para as pessoas que amam a Deus. Se você ama a Deus, esta escritura é para você. Mas muitas vezes citamos para quem odeia ou não conhece a Deus. Quem não gosta nem tem tempo para Deus. Nós sabemos, mas eu declaro a você em seu ministério: veja, esse é o grande problema, este é o grande mandamento. Todas as leis para transformar, prosperidade e transformação do mundo dependem de amar a Deus. Tudo está conectado. Se não entender isso, você receberá dicas, mas não vão funcionar. Eu quero perguntar a você, quando alguém quer se casar com alguém, qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem? Você o ama? Nós não queremos, eles não perguntam, quero dizer. Ele tem dinheiro. Ela é rica? Ela é educada? No fundo, a dúvida é: você ama ele mesmo? Tem certeza? Então estamos apaixonados. Você está apaixonado? O amor é sempre o que eles perguntam primeiro. Infelizmente, muitos dos casamentos que são baseados nessa coisa de amor não dão certo porque cada um tem sua própria versão do que é amor. Algumas pessoas dizem: amor é aquele sentimento. Conheci uma irmã que não sentia amor e não entendia o que era isso. Aí a gente tinha que começar uma longa discussão. O que você quer dizer com amor? Demorou muito para ela se casar porque ela não sabia o que eu queria dizer com amor. Ela pensava demais. Você a ama, você o ama. Na igreja, sugerimos: por que casar com essa irmã? Sugerindo, não se pode simplesmente casar com alguém, pois qual o tamanho dessa parte?
do corpo. Qual é o tamanho deste lugar? Qual o tamanho da parte inferior? Qual o tamanho da parte superior? Qual o tamanho da cabeça? Qual tamanho é esse? Não pode ser por tamanhos. Amor. Porque não importa o tamanho, você pode amar. Então, mesmo quando recomendamos, você precisa amar a pessoa. Às vezes as pessoas perguntam: você ama? Você quer essa pessoa? Olha, eu recomendo, mas se você não ama a pessoa, não quis. Eu não recomendaria de jeito nenhum. Um dia eu conheci uma senhora. Ela disse que acha difícil amar o marido no casamento. E ela me disse: eu preciso beber álcool para conseguir dormir com ele, para ter relações com ele. Eu preciso estar bêbada. Eu não suporto ele de jeito nenhum. Você gostaria de alguém que usa drogas para suportar sua presença? As coisas não estão dando certo. Casamentos não dão certo por falta de amor. Não amamos. Tudo coopera para o bem quando amamos a Deus. Incrível. Lindo. Seu ministério vai começar a funcionar. O crescimento da igreja vai começar a acontecer. Os membros vão começar a chegar. Seu ministério evangelístico vai começar a funcionar. Sua unção vai começar a agir. Orações funcionarão e serão respondidas. Finanças sobem, dívidas vão embora. As coisas vão começar a cooperar para o bem. Em nome de Jesus. Para quem ama Deus. E a última escritura que quero dar a vocês neste pequeno segmento é, de fato, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E ele ter um break time igual em 0.5 SIGP. 2,9 é 2,9. 2,9 é o quê? 2,9 é 2,9. 2,9 é 2,9. Para ajudar a lembrar das escrituras 2929. O que ele diz? Como está escrito? Meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os cristãos. Estamos dizendo isso sempre. Eu não vi. Glória a Deus, ele não ouviu. Shabalaba, Shibasim, Maca Satanhaba, nem jamais penetrou no coração do homem. Algo que Deus está fazendo agora mesmo. Receba, eu vejo isso acontecendo agora. Hein? Mas olha o que ele está dizendo. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Nem sequer passou pela sua cabeça. O tipo de coisas que Deus reservou para aqueles que amam a Deus. Não para aqueles que são crentes, ou membros, ou registrados, ou que nasceram de novo. Aqueles que amam a Deus. Amar a Deus é a coisa mais importante neste mundo, é amar a Deus. Então, meus queridos amigos, vamos ter uma mente e um coração para realmente amar o Senhor de verdade. E essa é a primeira lei que vai transformar todo o nosso ministério. Quando você ama o Senhor, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. E tu vai mudar. E tu vai mudar.
tudo vai mudar. João 16, 21, 14 e 21. Desculpa, João 14 e 21. Aquele que tem o meu mandamento. Ou estou lhe ensinando a partir da Bíblia? Está se dissociando do que digo? Não se afaste dessas escrituras. Ah, se isso aconteceu, meu mandamento. Está mostrando a você quem ama a Deus e guarda. É quem lhe ama agora. Veja o que acontece com quem ama a Deus. Cristãos, não se dissociem agora. Quem me ama será amado por meu Pai. E o que vai acontecer? E eu o amarei. O Pai ama você. Jesus também ama vocês. Jesus amará você e se manifestará. O que acontecerá? Manifestações, não sei o que significa, mas deve ser agradável. Eu disse, não sei o que significa, mas acho que é algo bom. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então é isso. Você ama Deus, faz a vontade dele, quer estar com ele, não é? Você quer estar, você diz que o ama, quer estar na presença dele. Você obedece, faz o que ele diz, isso mostra que você o ama, sim. E esse amor é tudo que vai impulsionar todas as outras transformações na sua vida, todas as mudanças que essa conferência está trazendo, tudo gira em torno disso. Vou te dizer, se for casamento, para um casamento mudar, é sobre amar a Deus. Sim. Se você ama a Deus, seu casamento vai mudar. Eu acredito nisso. Eu não preciso fazer um seminário sobre casamento se eu te ensino a amar a Deus. Seu casamento vai mudar. Sim. Você pode ter o casamento mais terrível, mas eu lhe digo, se você ama a Deus, isso trará uma mudança. Isso é bastante significativo. No casamento, você pode não ter tudo, mas isso vai mudar e pode ajudá-lo a permanecer até o fim. Amar a Deus é algo muito importante. Diga a alguém que é um grande problema. Eu lhe dei das Escrituras, você crê em mim? Sim. Eu lhe dei escrituras suficientes para que você saiba que deve amar o Senhor. E eu vou te dar uma canção que vai te ajudar a amar o Senhor. Você deve amar o Senhor. Uau! Ei, você sabe, amar um menino ou amar uma menina é a mesma regra. Iba tem uma música sobre isso, um cara chamado Peter. Ela amava. Mas é a mesma coisa. Amar a Deus é a mesma coisa, isso muda. Você nunca pode saber. Olha a pessoa, diga, mostre segredo. Você revela tudo, mas o amor você não consegue ver. Você tem que olhar além da superfície. Você vê que esse aqui, a pessoa que ele ama é Deus. Você tem que olhar até além do casamento dele. Se você pegar John Wesley, ele teve um casamento terrível. Quando você olha além,
vê que esse homem era tão determinado a amar a Deus e servi-lo até o fim. Você pede amar o Senhor,